como será que vamos caminhar juntos? Como será essa caminhada? Para a gente caminhar juntos nessas 4 ênfases, nessas 4 prioridades, alcançando a visão, vivendo a missão, nós precisamos ter um caminho com foco, uma caminhada missionária com foco claro. E 3 pontos se destacam aqui. Você, como líder, precisa ter essas 3 coisas no seu coração: intencionalidade, foco na intencionalidade, foco nos missionários e nos interessados, e foco em ações que sejam integradoras. Nós vamos falar sobre essas 3 coisas agora: sobre intencionalidade, missionários e interessados, e sobre ações integradoras. Muito bem. O que é ser intencional? O que é ser intencional? Vamos fazer um breve exercício aqui? Vamos lá? Abaixa a sua cabeça e feche os seus olhos. Eu vou te dar uma ordem, um direcionamento, e você vai fazê-lo de acordo com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Tudo bem? Não é para você pensar muito, você só faz. A ordem é, sem abrir os olhos, aponte o dedo na primeira direção que te vier à mente. Um monte de acusadores. Pode abrir os olhos. Pode abrir os olhos. Muito bem. Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Com os olhos bem abertos, ouça essa ordem, essa convocação e faça. Aponte o seu dedo para o lugar para onde todos nós queremos ir. Bom, você acabou de entender o que é intencionalidade. Intencionalidade é ação com direção. É saber para onde vai e tudo que você fazer apontando para lá. Veja, se a minha direção é o céu, eu vou para lá e vou para cá e o meu dedo continua apontado para lá. Mas veja, quando eu não tenho intencionalidade, eu aponto para qualquer direção e qualquer lugar serve. Nós, como igreja, precisamos ser intencionais em tudo que nós fazemos. Nós precisamos buscar intencionalidade em todas as nossas atividades. Se você for fazer uma reunião de pequeno grupo na sua casa, qual é a intenção? Se você vai fazer uma reunião com o seu departamento, qual é a intenção? Se você fez uma ligação para um amigo não adventista, você fez isso com qual intenção? Eu quero fazer uma vigília na minha igreja e quero convidar o Gabriel Tavela para cantar. Com qual intenção? Sem intencionalidade, você vai fazer um monte de coisas. Mas para chegar aonde? Se nós temos uma visão e uma missão clara e 4 prioridades, você precisa intencionalmente apontar o dedo para o lugar que a igreja toda está apontando. E juntos atravessaremos esse rio. Amém? Então, tudo que você for fazer esse ano lá na sua igreja, seja intencional. Cada conversa, no atendimento lá com o membro que está reclamando de alguma coisa, ouça e fale com intencionalidade. Se você chamar alguém para almoçar na sua casa, faça com intencionalidade. Se você vai assistir um filme com os jovens da sua igreja, faça com intencionalidade. Se você colocar a visão e a missão como centro da sua vida e praticar isso com a sua liderança na sua igreja, nós vamos avançar muito mais rápido e vamos chegar muito mais longe. Bom, agora vamos pensar no seguinte. Olha essa pergunta. Se a igreja fosse uma fábrica, qual seria o nosso produto? Pensa comigo. A igreja não é uma fábrica. Mas se ela fosse, qual seria o nosso produto?
Se a igreja fosse uma fábrica, o nosso produto seria pessoas salvas que vivem em comunhão, que adoram, que louvam e que são transformadas diariamente por Jesus. Em outras palavras, se a igreja fosse uma fábrica, o produto final seria pessoas salvas, transformadas, vivendo para o reino. Entendeu? Muito bem. Agora, toda fábrica, 100% das fábricas, precisam de matéria-prima para poder produzir o seu produto. E qual é a matéria-prima que vai produzir pessoas salvas? Quais as matérias-primas? São apenas duas que a igreja tem. Ingredientes simples, mas fundamentais, basilares, para que a igreja produza pessoas salvas. Quais são? Membros missionários e amigos que estejam interessados. Veja, se a igreja tiver membros missionários, mas esses membros missionários não estiverem discipulando alguém, estudando a Bíblia com alguém, nós não teremos pessoas salvas. Primeiro, porque os próprios missionários deixarão a salvação. Porque a gente só é salvo quando vive a missão. A missão é um monte de gente perdido tentando salvar perdido. Só que enquanto a gente está salvando perdido, a gente está sendo salvo. E se a gente não está envolvido na missão, se nós não somos missionários, nós estamos tão perdidos quanto os perdidos. Eu sempre achei que Deus tinha me chamado para o ministério pastoral para alcançar pessoas. Sempre não, no começo, lá na faculdade de teologia. Mas depois dos primeiros anos do ministério, eu descobri uma coisa. Deus me chamou para ser pastor porque Ele queria salvar a mim. Porque se não fosse a missão, eu estaria completamente perdido. Precisamos de membros envolvidos na missão. Essa é a matéria-prima número 1. Agora, membros envolvidos na missão, que não tem gente para trabalhar, para estudar a Bíblia e tudo mais, deixam de ser missionários. Então, nós precisamos ter pessoas interessadas em ouvir o Evangelho. Pessoas interessadas na salvação. Agora, pense comigo, se nós tivermos pessoas interessadas na salvação, mas não tivermos membros missionários, nós vamos ter pessoas salvas como produto final desta fábrica de salvação? Certamente não. Bom, eu não sei você, se você é do mundo empresarial, se você trabalha numa fábrica, numa empresa, mas uma fábrica que não produz o produto, ela fecha. Ela não serve para nada. Imagine que na nossa fábrica de salvação, chegue um fornecedor com um caminhão, com 200 interessados. E esses 200 interessados são descarregados na nossa fábrica. E então, você como líder, pega esses interessados e estocam lá na sua área de estoque de matéria-prima. E agora você fala assim, agora nós vamos pegar os missionários e juntar com os interessados. E você descobre que tem 200 interessados, mas só tem 5 missionários. O que vai acontecer com a matéria-prima interessados no seu estoque? Vai se perder. E essa fábrica vai à falência. O contrário também é verdadeiro. Imagina que todos os dias você vai lá no estoque da sua fábrica e conte 1, 2, 3, 10, 20, 100, 200 missionários assistindo o culto de sábado de manhã. E então você diz, vamos para a missão, vamos lá, vamos no estoque de interessados, e vamos conectar esses missionários com os interessados, e você olha na sua lista e só tem 5 interessados. O que vai acontecer com esses missionários? Vão desanimar, vão deixar de ser missionários. Portanto, se nós queremos cumprir a missão, viver a visão
e ter essas 4 ênfases vividas na prática, nós precisamos que essa fábrica esteja a todo vapor, produzindo salvos através da conexão, da mistura de missionários com interessados. Esta é a base para que a gente alcance os nossos propósitos. Deixa eu fazer aqui eu acho que desconectou o controle, gente. Me ajudem aí. Realmente. Ok, vamos fazer então uma ilustração aqui, uma pesquisa na verdade. Por favor, fique em pé todos os membros e líderes da Igreja Adventista que se consideram missionários. Por favor, fique em pé. Quem se considera missionário pode ficar em pé. Você está em pé? Mas está em pé mesmo, né? Ok. Agora preste atenção na pergunta. Preste atenção, seja muito sincero com a resposta e não se envergonhe dela, se for o caso. Preste atenção na pergunta. Se você que está em pé se considera um missionário e não tem alguém nesse momento estudando a Bíblia com você, se não tem alguém lá perdido estudando a Bíblia com você, você se senta. E quem tem alguém estudando a Bíblia, permanece em pé. Muito bem, pode se sentar todos. Agora vamos pensar em uma outra perspectiva. Quem aqui conhece uma pessoa não adventista que deseja, que almeja a salvação? Fique em pé. Quem conhece alguém que não é adventista, que deseja e almeja a salvação, fique em pé. Você conhece alguém que deseja a salvação e não é ainda do aprisco do Senhor? Muito bem, você está em pé. Ok. Desses que estão em pé, dos que estão em pé, somente permaneça em pé aquele que essa pessoa que você pensou agora, que você sabe que se interessa por Jesus, só fica em pé aquele que essa pessoa está recebendo estudos bíblicos nesse momento. Todos podem se sentar, porque eu acho que tiramos uma lição aqui, não? Meus irmãos, se nós fôssemos uma fábrica, nós estaríamos, talvez, em risco de falência. Sim ou não? Nós precisamos mudar esse cenário. E como nós vamos fazer isso? Preste atenção. Todas as ações que você for fazer, você tem que pensar em 2 coisas: missionário e interessado. Você vai fazer uma reunião de departamento para decidir um projeto lá do departamento da ASA. Quais são as 2 coisas que a fábrica tem que pensar nessa reunião? Missionários. Você está fazendo uma reunião para programar um acampamento jovem. Nessa reunião, quais são os 2 assuntos principais? Missionários. Muito bem, você vai fazer um culto de sábado de manhã. A maioria aqui organiza cultos todo sábado. E você está organizando a liturgia do culto, pensando em qual música vai ser cantada, em quem vai falar lá na frente, o que vai acontecer, como é que vai ser as coisas. Quais as 2 únicas coisas que você tinha que pensar ao planejar o culto? Missionários e interessados. Os nossos cultos estão voltados para os não adventistas? Uma vez eu levei o meu sogro na igreja, meu sogro não é adventista, e fomos numa igreja onde eu fui membro quando eu era criança. E era uma igreja bem tradicional. E nós fomos, sentamos ali, começou o culto, a igreja sentada, de repente todo mundo levantou, meu sogro pôs as coisas de lado, levantou. Aí daqui a pouco sentou de novo.
Todo mundo lá na plataforma sentou. Aí daqui a pouco levantou, todo mundo levantou de novo para cantar. Aí quando terminou a música, ele ia sentando, o povo continuou em pé, ele levantou. Aí se ajoelhou para orar. Ele se ajoelhou para orar. Terminou a oração, ele se levantou para sentar, todo mundo ficou ajoelhado. Porque teve uma música, ajoelhado. Terminou o culto, minha esposa perguntou para ele se ele gostou. Ele disse, eu gostei, mas por que vocês levantam e sentam tanto? Sabe por quê? Porque aquele culto não foi feito pensando nos interessados. Só nas nossas próprias tradições. Você vai organizar uma ação, qualquer ação na sua igreja, Semana Santa, Missão Caleb, 10 dias de oração, Impacto Esperança, qualquer ação, o chá das mulheres, o acampamento dos bravadores, você vai organizar um acampamento jovem, uma vigília. Quais são as duas coisas que não podem perder de vista? Missionário, interessado. Se você fizer uma vigília e cuidar dos missionários, mas se esquecer dos interessados, não tem gente salva no final. Você entendeu? Muito bem, coloque isso em prática. E nós vamos viver uma experiência muito melhor. Agora, o que nós vamos fazer com intencionalidade para levantar missionários e levantar novos interessados? E aqui eu quero dar uma ênfase no novos. Gente, tem membro da nossa igreja, e quem sabe alguns de nós aqui, que tem 10 anos que estão trabalhando com o mesmo interessado. Uma dica, talvez o interessado não esteja interessado. Tem gente lá fora interessada que você não está indo atrás, que você não cumprimentou no elevador. E você está lá. Toda Semana Santa você faz pão, você faz bolo, você manda convite, você faz de tudo. A pessoa até vai, mas nunca fica. Não abandone essas pessoas, mas tem novos interessados que precisam de você. Como levantar missionários e levantar novos interessados? Bom, nós teremos ao longo do ano uma série de ações que nós vamos chamar de integradoras. Amigos, a partir de hoje, Semana Santa não é semana de oração, combinado? Não é semana de oração. Semana Santa é uma ação integradora. Por quê? Porque antes, no início do ano, os departamentos da sua igreja faziam a seguinte pergunta: que ação ou que ações o meu departamento vai fazer esse ano? E o seu desejo de fazer é grande, eu sei que é. Mas vamos mudar a pergunta? Como o meu departamento pode contribuir com as ações que já estão estabelecidas pela igreja? Percebeu a diferença? Se nós estivermos integrados, todas as áreas da igreja, lembrando da nossa identidade, com a liderança forte, integrando a nova geração, vivendo o discipulado, e nos unirmos, nós teremos 10 dias de oração melhor, nós teremos Semana Santa melhor, Impacto Esperança melhor, sim ou não? Então vamos. Isso é uma ação integradora, é uma ação que integra todas as áreas da igreja, juntos caminhando na mesma direção. Bom, aqui nessa linha do tempo, você encontra as principais ações da Associação Leste Mato Grossense esse ano. Nós estamos aqui, no Concílio de Líderes. Está vendo aqui? Tem 10 dias de oração, o dia do pacto. O dia do pacto é do Ministério de Mordomia, sim ou não? Não, é da igreja. Como o Ministério Jovem pode contribuir para o dia do pacto? Como o Ministério Infantil pode se envolver no dia do pacto? Como o Ministério da Mulher pode se envolver no dia do pacto? Essa é a pergunta. Se nós fizermos essas ações, já não é muita coisa? É muita ou é pouca? Mas a gente não faz bem essas e quer fazer outras. Se nós fizermos bem essas, podemos fazer muito mais. Mas vamos começar fazendo o simples bem feito. Bom,
Essa é uma linha do tempo interessante. E você percebe nessa linha do tempo duas coisas que se repetem muito, aliás, duas coisas que se destacam muito. Você percebeu? Dia 21 de março, 11 de abril, 23 de maio, 6 de junho, 4 de julho, 15 de agosto, 12 de setembro, 17 de outubro, 21 de novembro e 12 de dezembro. O que é isso? Esse é o eixo missionário da igreja esse ano. Nós chamamos de Dia do Sim. O Dia do Sim se destaca nessa linha do tempo. Mas tem uma outra coisa que se destaca, lá no final. Para quem está aqui desse lado, não consegue enxergar, não é? É o Together. É uma grande celebração missionária que vamos viver ao final desse ano. Você recebeu ali na entrada este folder. Pegue ele aí, por favor. O Sábado da Integração Missionária. O que é o Sábado da Integração Missionária? É um dia em que todos os membros, todos os departamentos, todos os nossos amigos interessados estão envolvidos também. É o dia de dizer sim para algumas coisas e dizer não para outras coisas. Está com o seu folder aí? Na primeira folha, que tem um texto aqui, está dizendo assim, tem um sim e tem um parênteses. Eu vou ler para você acompanhar. Sim para ser enviado à missão e não para ficar... então você achou aí, né? Todos acharam? Então vamos fazer o seguinte, você diz a parte positiva e eu falo a parte negativa, combinado? A parte em negrito, mais escura, você fala e eu falo a parte clarinha embaixo. Quando eu disser 3, você lê sim para ser enviado e assim por diante, até o final, tá? 1, 2, 3. Não para ficar parado. E não para as nossas próprias necessidades. E não para o individualismo. E não para os programas. E não para a omissão. Entendeu o que é o dia do sim? Nesse folder, você tem todas as informações que você precisa. Nesse momento, o que você precisa saber sobre esse dia? Primeiro, que esse dia é uma programação que envolve todos os departamentos da igreja. Todos. Segundo, esse é um programa dividido em duas partes. A primeira parte é chamada de envio. E a segunda de ação. A primeira parte acontece no sábado pela manhã, quando o culto do sábado pela manhã se transforma em um treinamento missionário para a igreja. E a segunda parte é uma ação objetiva na rua. É a igreja fora do prédio. É a igreja na praça, é a igreja na rua, é a igreja na casa. Entenderam? Onde estão os interessados? Na casa, na praça, na rua e na cidade. Então nós vamos lá onde eles estão. Antes de convidá-los de vir até nós vamos até eles. Muito bem. Como é que vai funcionar? O terceiro informação importante. Na parte de trás do folder, você vai encontrar uma lista com as 10 datas e 10 objetivos. 10 objetivos. Esses 10 objetivos funcionam da seguinte forma. Por exemplo, dia 21 de março tem um único objetivo para todas as igrejas da Associação Leste Mato Grossense, seja ela um grupo pequeno ou uma grande igreja. Qual é o objetivo? É fazer um convite para os interessados se envolverem na Semana Santa. Esse é o objetivo. Agora, como a sua igreja vai realizar esse convite? Aí está o seu desafio. Como líder, junto com o seu pastor, você vai planejar ações criativas para realizar esse convite de um jeito impactante. E cada um dos objetivos é da mesma forma. Todos juntos, unidos no mesmo objetivo, mas cada igreja local fazendo o convite do seu jeito. Por exemplo, uma igreja grande, com muitos membros, podem fazer 10, 20 ações ao mesmo tempo. Uma igreja pequena com 20 membros pode reunir todos os membros e fazer uma única ação. Entenderam? Muito bem.
Para tornar isso mais divertido, apesar de que a missão é sempre prazerosa, nós vamos trabalhar incentivando você. A cada ação realizada, a cada dia do Sim, você, junto com a liderança da sua igreja, vai entrar no QR Code que está atrás desse folder, e também vai ser enviado nos grupos depois, e vai postar lá, naquele lugar, vai ter um espaço lá, onde está escrito gamificação, fotos das ações que a sua igreja fez. E no final do ano, lá no Together, a sua igreja vai poder ser privilegiada de apresentar ou de ganhar alguns privilégios lá no Together, na feira de missões e no culto das celebrações. Tudo bem? Você pode envolver a sua igreja numa experiência missionária. Nesse dia, não tem reunião, não tem comissão, não tem ensaio, não tem saída. Todo mundo vivendo a missão. Ok? Esse é o dia do Sim. São muitos dias? Não, são só 10. O ideal é que fosse todos os sábados. Mas são só 10. Tudo bem? Muito bem. Mais informações sobre o dia do Sim, nesse QR Code que você tem aí, vai ter os materiais, os sermões, que estarão disponíveis na medida do tempo. Tudo bem? Bom, tudo isso vai culminar numa programação especial que você já ouviu falar em outro momento, chamado Together. E o nosso foco é expansão do reino. Lá no Together nós vamos celebrar as conquistas missionárias da sua igreja e dos seus pequenos grupos. Essa celebração vai ter cultos bonitos, inspiradores, missão externa para praticar algumas ações que foram feitas durante o ano, feira de missão para poder expor os resultados daquilo que a sua igreja construiu, e workshops para a gente se aprofundar, estudar o assunto da missão e se preparar para 2027. O Together vai ser um momento lindo na vida da igreja aqui no leste do Mato Grosso. Tudo bem? Meus irmãos, você sabe como vai ser a jornada nesse ano. Então eu lhe pergunto, vamos juntos?